Hora Extra está começando com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Você confere nesta edição. Concurso de redação premia estagiários e menores trabalhadores do TRT. Conheça as estratégias utilizadas pelas empresas para manter os bons empregados. E o abandono de emprego é o tema abordado no bloco de entrevistas. A Escola Judicial da 18ª Região promoveu o primeiro concurso de redação para estagiários e adolescentes do CESAM em atuação no TRT de Goiás. Os jovens surpreenderam pela excelente qualidade dos textos. Cerca de 100 jovens realizaram a prova no auditório do Tribunal Pleno. Um dos objetivos do certame foi envolver os adolescentes trabalhadores e estagiários nas atividades de comemoração dos 20 anos da Justiça do Trabalho. Os menores trabalhadores escreveram textos sobre a relação adolescência, família, escola e o TRT da 18ª Região. Já os estagiários de nível superior fizeram prova sobre o tema Contribuições do Programa de Estágio do TRT para a Inserção no Mercado de Trabalho. O concurso premiou os 3 vencedores de cada categoria em dinheiro. O desembargador Saulo Emídio dos Santos foi homenageado pela Escola Judicial. O magistrado, que é o atual vice-diretor da escola, destacou aos jovens trabalhadores e estagiários a oportunidade que tiveram de se qualificar no TRT. É muito gratificante, depois de 40 e tantos anos de serviço público e privado, aposentar na magistratura e receber essa homenagem sincera, original como essa, inclusive com uma orquestra de violeiros. Fiquei emocionado. Que recado que você teria para dar para esses jovens que passam aqui pelo TRT e contribuem também com a Justiça do Trabalho? Que eles adquiram esse espírito que reina aqui na Justiça do Trabalho, que é de trabalhar muito, de aprender e de crescer profissionalmente. Nas minhas breves palavras durante o evento, eu até me permiti citar como exemplo, porque comecei a trabalhar com 13 anos de idade e aposentei agora com 55. Você esperava ganhar esse prêmio? Bom, não esperava. Eu estava pouco confiante, mas agora eu estou muito feliz. Como é que foi para você participar e depois conquistar esse desafio? Maravilhoso. É uma oportunidade muito legal que o tribunal está dando para a gente, né? Para a gente se interagir mais com esse tribunal. Foi muito legal. E como é que você vê o trabalho que você desenvolve aqui, essa oportunidade que você teve do primeiro emprego? Bom, ótimo, né? Porque o primeiro emprego com certeza vai abrir portas futuras, né, para próximos empregos. Eu estou aprendendo demais aqui. Como é que foi para você participar desse concurso de redação? Assim, na verdade foi meio inesperado, porque quem falou para eu participar mesmo foi o pessoal da secretaria que trabalha comigo. Não estava nem colocando muita fé, não, mas foi bem legal. O tema foi bem fácil de ser trabalhado e eu gostei. O que você acha dessa oportunidade que você está tendo aqui no tribunal de estagiar? Está sendo ótima, porque eu acho que para todos os estudantes de direito, a faculdade em si não dá muita base, não. A teoria é bem diferente da prática e aqui é outra coisa, é bem melhor. Se ter contato mesmo é incrível. Profissionais qualificados valem ouro no mercado de trabalho. As empresas buscam estratégias para manter seus talentos. Em período de aquecimento econômico, fica mais difícil encontrar profissionais qualificados no mercado de trabalho. Com isso, aumenta a preocupação dos empresários em manter seus talentos. Pequenas e médias empresas têm criado estratégias alternativas para segurar o time. Para manter seus bons empregados, a empresa deve oferecer atrativos que vão além do salário, como melhorar o ambiente de trabalho e dar possibilidade de crescimento ao profissional. São ações que não trazem grande custo ao empregador e fazem o bom funcionário permanecer por mais tempo no emprego. Cândido Renato, psicólogo, trabalha numa empresa de 4 funcionários, considerada de pequeno porte.
Para ele, o respeito entre os colegas e a boa convivência com o chefe são tão importantes quanto um bom salário. A questão salarial é importante, é um ponto de peso, mas também é importante a gente observar a confiança que a gente tem dentro do trabalho, dentro do nosso cargo, dentro da nossa função, no cumprimento das nossas obrigações, a responsabilidade que a gente tem dentro de uma empresa e as oportunidades que a empresa proporciona para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. De acordo com dados do SEBRAE, é comum que menores empresas sejam fornecedoras de mão de obra para as grandes, o que exige do pequeno empresário atenção sobre políticas de retenção de talentos. As pequenas empresas têm certas limitações quanto a crescimento, em termos de carreira, o que a gente chama de encarreiramento, e também em relação aos salários. Se a gente pega o nosso universo, por exemplo, Goiânia, né, que a gente tem hoje uma gama de empresas de fora, de portes maiores, mas a grande maioria é o pequeno empresário. Então, quais as estratégias que esse pequeno empresário deve usar para manter os seus bons profissionais? O que ele pode fazer? Bem, a primeira coisa numa pequena empresa é o clima organizacional. Então, se o dono do negócio tiver alguma dificuldade de relacionamento, ele tem que procurar melhorar. Por quê? Porque ele é um reflexo, ele vai refletir ali o bom ambiente, a saúde do ambiente depende muito da gente que é o dono do negócio. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é uma remuneração compatível com o que ele pode pagar. E uma relação transparente. O que significa isso? Se você montar organizar a sua empresa e remunerar o seu pessoal de acordo com o que realmente você pode honrar. E terceiro, o gestor tem que ser extremamente criativo. Ele tem que perceber o que o seu colaborador deseja dele. O que ele pode dispor no mercado para que acrescente a maneira, o dia a dia desse colaborador se torne um pouco mais interessante dentro da empresa. Por exemplo, um benefício em relação à saúde, você fechar uma permuta, por exemplo, com uma academia de ginástica, formar um grupo de corrida. São pequenas ações, até um restaurante interessante, você fazer uma permuta, você não tem condição de dar uma refeição, mas fazer uma permuta com um restaurante. Quer dizer, tudo que você pode fazer para agregar e proporcionar um ambiente bom de trabalho. O profissional, então, vai pensar 2 vezes antes de trocar de emprego. Vai. Agora, uma coisa nós temos que estar conscientes, os pequenos empresários. Nós somos o que a gente chama de aeroporto, né? A gente prepara os colaboradores para alçarem voo no mercado. Hoje a gente tem que lidar com uma geração que não tem apego, que não está preparada para fazer carreira de 10, 15 anos numa empresa. E uma característica marcante hoje de um bom gestor é a flexibilidade e a humildade. Na verdade, nós fazemos gestão das pessoas para que ela, dentro dos processos, funcionem bem e entreguem ao cliente o que a gente precisa. Quem tem direito à participação nos lucros e resultados da empresa? Pela lei, apenas empregados sob regime seletista. O benefício pode ser previsto em acordo coletivo ou regulamento que se estenda a todas as funções. Mesmo em período de experiência, o funcionário tem o direito à participação nos lucros. No próximo bloco, conversamos com o juiz Ari Pedro Lonezetti sobre as implicações legais e práticas do abandono do emprego. Voltamos já. As sucessivas faltas ao trabalho, em algumas situações, podem caracterizar o chamado abandono do emprego, uma das hipóteses de dispensa por justa causa previstas na CLT.
As considerações práticas sobre a configuração do abandono do emprego e as providências a serem tomadas a respeito dessa justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador serão abordados na entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, nós recebemos em nossos estúdios o juiz Ari Pedro Lorenzetti, titular da 2ª Vara do Trabalho de Rio Verde. Doutor Ari, obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço ao convite e estou sempre à disposição. Em que situações as faltas ao trabalho caracterizam o abandono do emprego? O abandono do emprego, ele não, embora previsto na CLT como uma forma de dispensa por justa causa, um motivo de dispensa, não está regulado acerca de quais requisitos são necessários para que ele se configure. A CLT prevê uma hipótese em que o trabalhador que se afasta do trabalho para prestar serviço militar ou para exercer encargo público, ao encerrar essa atividade, se dentro de 30 dias ele não manifestar o interesse em voltar ao trabalho, ele perde o direito de retornar. A partir dessa previsão, a jurisprudência construiu o entendimento de que essas faltas ao trabalho sem justificativa só configuram abandono de emprego, em princípio, se elas durarem um período mínimo de 30 dias. Então, o primeiro requisito, tirado da jurisprudência a partir de outras normas legais, é que o afastamento dure no mínimo 30 dias, como regra. E, segundo, que as faltas sejam injustificadas. Se o trabalhador está de férias, naturalmente, esse período são de faltas justificadas e, então, mesmo que ele não trabalhe por um período de 30 dias, isso não configurará o abandono. É o caso da licença médica também? Exatamente. Se o trabalhador está de licença médica, durante esse período, a falta é justificada. Consequentemente, essas faltas não caracterizarão o abandono do emprego. E na hipótese do empregado se ausentar por motivo de doença e não se justificar perante o empregador, também é motivo de justa causa? A lei, nas hipóteses que previu de afastamento que não caracteriza o abandono, ela faz expressa menção à comunicação. E a súmula 32 do TST também reconhece que no caso de afastamento por motivo de doença, afastamento obviamente pelo INSS, caso o trabalhador não retorne ao emprego depois de 30 dias da alta do INSS, vai se caracterizar o abandono do emprego. Então, a comunicação, ela é também um elemento para descaracterizar o abandono do emprego. Ainda que a falta seja justificada, se o empregador não tem conhecimento da razão pela qual o empregado não está indo ao trabalho, essa falta perante o empregador, ela vai aparentar como sendo injustificada. E depois de 30 dias, o empregador pode concluir que houve abandono e, por tal motivo, dispensar o empregado por justa causa. Essa justificativa tem de ser documentada? Depende da situação. Por exemplo, se o trabalhador está internado e não tem condições no momento de levar o documento, evidentemente que deve-se provar a justificativa. Mas isso não necessariamente deve ocorrer no momento em que é feita a comunicação. A justificativa pode ser provada posteriormente. Mas o importante é a comunicação, porque se o empregador contratou o trabalhador, é porque precisa do trabalho dele. Então, se o trabalhador não pode, por algum motivo, prestar esse trabalho, deve comunicar ao empregador por uma questão de boa-fé na relação de trabalho. E se acontecer de um empregado faltar menos de 30 dias ao emprego, ainda assim pode ser dispensado por justa causa por conta dessas faltas ao emprego? Sim, as faltas ao trabalho, como eu havia dito, são uma forma de descumprimento do contrato. Em alguns casos, a lei considera essas faltas justificadas, por exemplo, em razão de doença. Agora, se a falta não for justificada, ela também pode ser motivo para dispensa. Evidentemente que, nesse caso, não é uma falta isolada que vai caracterizar por si só um motivo para dispensa, mas digamos que esse trabalhador com frequência
tenha faltas de forma isolada, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a continuidade dessa conduta pode desembocar numa dispensa por justa causa. Acrescentando ainda uma outra hipótese, algumas faltas isoladas já podem caracterizar o abandono também, quando o empregador tiver conhecimento que o empregado saiu do emprego, deixou de comparecer ao trabalho e já está trabalhando em outra empresa em horário incompatível com aquele que prestava serviço para o empregador, que não mais conta com o trabalho desse empregado. Então, mesmo não havendo faltas por um período de 30 dias, se ficar caracterizado, se ficar demonstrado que o empregado já assumiu outro emprego e naturalmente não terá condições de voltar a cumprir aquele anterior, isso já é suficiente para reconhecer o abandono. Ou seja, se o empregado conseguir outro emprego, ele tem que comunicar imediatamente para o antigo patrão. Exatamente. Assim que ele assumir esse outro emprego, ele deve comunicar ao antigo empregador, obviamente, caso os horários sejam incompatíveis, porque nada impede que o empregado tenha dois postos de trabalho ao mesmo tempo. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre abandono do emprego. No próximo bloco, nós vamos saber quais as providências que o empregador deve tomar nessa situação. Não saia daí. Ora, isso está de volta, hoje falando sobre abandono do emprego com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti. Doutor Ari, que providências o empregador deve tomar quando entender que o trabalhador abandonou o emprego? Se o empregador concluir que houve abandono do emprego, ele deve providenciar a dispensa, caso ele queira. Por quê? Há uma ideia equivocada por parte de alguns empregadores, segundo a qual, se o empregado abandonou o emprego, eles simplesmente não tomam providência nenhuma. Se assim agirem, o contrato continua vigente. E amanhã o empregado pode, depois de 60 dias, 90 dias de afastamento sem dar satisfação, vir ao empregador e comunicar a sua demissão, e neste caso o que vai prevalecer é a demissão. Por quê? O abandono do emprego não é uma forma de rescisão, é uma justa causa para a rescisão. Se o empregador entender que houve abandono e assim entender que deve dispensar o empregado, deve fazê-lo. E dispensar o empregado importa comunicar ao trabalhador que está sendo dispensado. E se esse empregador mudar de cidade e não for encontrado, o que fazer? Isso é um dever do empregador dentro dos limites do possível. Então, em primeiro lugar, vai encaminhar uma comunicação para a casa do trabalhador. No endereço que está apresentado na empresa, né? Exatamente. O contato é no endereço em que o empregador informou para a empresa. Se ele fizer isso e provar que fez isso, se amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o empregado volta pretendendo sua demissão pura e simples, o empregador vai demonstrar que ele tentou essa comunicação. E isso já é suficiente por uma questão de boa-fé na relação contratual. Isso seria em forma de AR, via correio? Seria uma boa forma? Essa é a forma preferencial, porque a jurisprudência não tem reconhecido como forma de comunicação a publicação em jornal, entendendo que o trabalhador não tem o dever de ler jornal, principalmente na parte de classificados, né? É verdade. Quais as consequências para o empregado quando deixa o trabalho sem avisar o empregador que não pretende mais continuar trabalhando naquela empresa? Isso. Nesse caso, se o empregado deixa o trabalho e não comunica, ele pode incorrer em abandono do emprego e, neste caso, a dispensa será por justa causa. E, sendo dispensa por justa causa, o trabalhador perde direito aos proporcionais, isto é, férias mais 1/3 proporcionais e 13º proporcional. Ao passo que, se o empregado comunica ao empregador que não pretende continuar no emprego, ele vai receber esses proporcionais normalmente.
E quanto ao aviso prévio, o empregador pode fazer o desconto de um mês que seria devido de aviso prévio? Na dispensa por justa causa, o entendimento é de que o empregador não tem direito à cobrança do aviso prévio. Embora a lei não diga isso nem clara, nem de forma indireta, o entendimento é que não tem. Em compensação, o empregador deixa de pagar as férias proporcionais e o 13º salário proporcional. Pode-se reconhecer que houve abandono de emprego nos casos em que o empregado se afasta do trabalho para postular na justiça o reconhecimento da rescisão contratual? Essa é uma discussão muito comum. O empregado simplesmente sai do emprego e propõe uma ação buscando a rescisão indireta, isto é, a rescisão do contrato por culpa do empregador. É a chamada justa causa do empregador. Se o empregado não comunicou ao empregador a rescisão, o contrato continua vigente. Se ele vai a juízo postular a rescisão do contrato, a partir do momento em que o empregador é citado dessa ação, naturalmente o empregador toma conhecimento de que o empregado quer sair do emprego, que não pretende continuar no emprego. Consequentemente, esse aviso vale como um pedido de demissão. Nesse caso, portanto, não haverá abandono do emprego. O senhor já vivenciou, na prática, ações que envolvam o abandono do emprego? Tem uma situação muito curiosa a respeito disso, que foi de um trabalhador que era de uma empresa pública e foi cedido para um órgão estatal. Terminado o período de cessão, que coincidiu com o término do mandato do governador do estado, ele não retornou à empresa pública e assim permaneceu por mais de 2 anos. 2 anos Ele e meio. continuou trabalhando na outra empresa? Não, ele não continuou trabalhando para ninguém, nem no órgão para o qual foi cedido, nem na empresa que era empregadora. Passados mais de 2 anos, ele ajuizou uma ação postulando rescisão indireta porque não estava recebendo salários. A empresa, na defesa, apresenta como primeiro argumento, o elemento de defesa, a prescrição. Por quê? O prazo prescricional após o término do contrato é de 2 anos. Só que, no caso, a empresa não havia dispensado o empregado. Ele continuava no emprego. Consequentemente, nem caberia analisar se estavam presentes ou não os requisitos do abandono, porque não houve dispensa. Se não houve dispensa, discutir abandono do emprego se torna inútil. Por quê? O abandono é apenas uma causa de dispensa motivada. Não havendo dispensa motivada, não caberia discutir. Então, em primeira mão, afastei a prescrição porque não havia ocorrido rescisão contratual. O contrato ainda estava em vigor. Segundo, afastei a alegação de justa causa também porque quem tomou a iniciativa de rescindir, na verdade, foi o empregado. Ele que procurou a justiça para rescindir o contrato. Evidentemente que ele não tinha direito aos salários porque não foi trabalhar. Mas foi ele quem tomou a iniciativa de rescindir o contrato, ao procurar a justiça e invocar a rescisão indireta. Rescisão indireta é, antes de tudo, uma demissão motivada por ato do empregador. Justamente na falta do empregado, quando ocorrer essa falta injustificada do empregado, o contrato fica suspenso ou, às vezes, acontece do empregado ter direito de receber aquele período não trabalhado. Como é que fica a justificativa? Como é que o empregador tem de lidar com essa situação? Na verdade, até o período de 30 dias é um período que se espera que dentro desse período o empregado que faltou ao trabalho, que desapareceu, que sumiu, ele possa voltar e justificar as faltas. E então é por isso que o entendimento da jurisprudência adota um período aí mensal que provavelmente dentro desse período o empregado possa retornar e explicar, não vim trabalhar por isso. Se, digamos, o motivo foi de doença e o empregado comprovar que estava doente, naturalmente vai receber do empregador os primeiros 15 dias e o período restante deve requerer o benefício previdenciário. Nesse caso, no caso de abandono do emprego, é o empregador que deve tomar o cuidado necessário para não ser prejudicado, não? Exatamente, porque às vezes ele pode até preferir não dispensar o empregado. Ok.
eu conversei com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, sobre abandono do emprego. Doutora Ari, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo um aspecto tão comum na relação de trabalho. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.